Hoje nós vamos conversar com o Antônio Jussier, que é o diretor executivo do IGA, que é responsável pela organização já da 8ª edição do Tour do Milho, que vai ser realizado na semana que vem. Jussier, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Mais uma vez, obrigado por receber o IGA aqui, né? Já virou uma tradição. Junto com o 8º ano já de IGA, a gente já tem uma sequência grande aqui com você, dando esse momento para a gente divulgar o evento para os produtores aproveitarem as informações técnicas que nós temos a oferecer lá no Instituto Goiano de Agricultura, viu? Muito obrigado. Para nós é um prazer muito grande. Inclusive, a gente está trazendo sempre as informações e trazendo os problemas que estão sendo abordados pelo produtor, que o produtor traz os problemas, a gente tenta apontar as soluções desses problemas. E nós só conseguimos apontar essas soluções através de institutos, como é o caso de vocês, e essa programação técnica que vocês trazem diretamente para o produtor. Como é que está essa programação esse ano? A gente sempre se preocupa também nesse mesmo sentido, né, de realizar pesquisas que estão direcionadas aos problemas dos produtores, né? E até por isso a gente tem um comitê técnico que participam produtores escolhendo as pesquisas, né, quais são os temas, e esse ano não ficou diferente. Então, a gente tem aí problemas muito sérios com plantas daninhas, né, que vem crescendo, as resistências do capim-pé de galinha, principalmente. E temos também um crescente problema dentro do sistema soja-milho com nematóides, né, e doenças de solo, doenças de parte aérea. E é em cima dessas abordagens que nós vamos trabalhar nesse Tour do Milho, né. Então, nós teremos no Tour do Milho 3 etapas, né. A primeira etapa ela é constituída por 2 estações técnicas que vão abordar temas importantes, né? Sendo a primeira estação, na primeira estação nós trataremos sobre estratégias de manejo de plantas daninhas para plantas daninhas no sistema, no milho safrinha, né? São 2 profissionais importantes que vão participar desse tour esse ano, bem reconhecidos e com credibilidade. Um é o Guilherme Braz, né, que vai tratar sobre plantas daninhas, o controle delas dentro do sistema soja-milho, começando pelo milho safrinha. O Guilherme Braz, ele é pesquisador do Centro Tecnológico comigo, do CTC, né, e tem uma experiência aí, trabalha há muitos anos, tem uma experiência muito boa com isso. Na segunda estação, a gente já vai trabalhar com a influência do milho safrinha nas doenças e nos nematóides do sistema soja-milho. A gente tem notado que dá para fazer alguns manejos dentro do milho safrinha, que isso vai refletir depois de forma positiva na produtividade, no controle dessas doenças aí, dos nematóides na soja do ano seguinte. Cada vez mais o produtor precisa olhar para o ciclo produtivo e não mais apenas para aquela cultura. Ele tem que olhar para o sistema, né? O sistema de produção hoje é importante ser considerado. Na realidade, eu queria falar sistema, sai o ciclo, né? O sistema ele é muito importante para ser considerado. O produtor hoje ele não pode olhar... Quando a gente coloca um sistema único, né, soja, milho, safra após safra, ou algodão, ou qualquer outra cultura, a gente sempre está potencializando o problema no campo, né, aumentando pragas, doenças, e a gente precisa quebrar o ciclo dessas pragas, dessas doenças, sim, através desses sistemas. Então, adotar plantas de cobertura em consórcio com milho, em algum momento, se for necessário, introduzir as plantas de cobertura, são resultados muito sólidos que a gente já consegue observar isso dentro do Instituto, né? E até para doenças, e nesse caso da estação de doenças e nematóides, né? Só para lembrar o público também, que vai ser ministrada pelo professor doutor Fernando Godinho, que é do Instituto Federal Goiano, né? E ele tem uma experiência muito grande com nematologia e doenças, e é ele que vai abordar isso, tratar exatamente sobre isso dentro do sistema fitopatologia. Qual é a importância de fazer manejos, incluindo biológicos, incluindo plantas de cobertura, para quebrar o ciclo desses patógenos e dos nematóides e conviver, né, no futuro com esse sistema, diminuindo as perdas de produtividade em função do ataque deles. José, a gente sempre tem aquela situação assim que o produtor deveria fazer ali uma área de fazer o cultivo da soja e colocar um mix
de cobertura e então deixar para a próxima. Mas aí, mas eu não posso deixar aqui sem botar um milho safrinha, um segunda safra, porque eu vou colocar um sorgo, vou colocar outra cultura, mas vai sempre colocar. Em algum momento, a gente já tem alguns produtores que são mais tecnificados, que estão fazendo uma rotação dentro da sua área e estão percebendo o aumento de produtividade quando coloca a soja nesta sequência, porque daí, como você falou, é aquele manejo das pragas, é o manejo das doenças e vem a compensação na safra seguinte. Você acha que a gente vai conseguir chegar na conscientização de que pelo menos a maioria dos produtores façam isso? Quando a gente pensa há 20 anos atrás que já existia as plantas de cobertura, já existia alguns sistemas e que não era adotado, e o que está acontecendo hoje em dia, né? A gente já vê um aumento da conscientização. E eu sei que tem as dificuldades, Fabélia, né? Primeiro é o conhecimento, primeiro é saber quais as plantas ideais, e não existe uma receita de bolo. Também não pode jogar qualquer semente lá, né? Não dá para fazer de qualquer forma, porque o ganho produtivo pode ser minimizado, né? Mas aí a gente tem situações específicas, né? Dentro do Instituto mesmo, a gente prioriza fazer as áreas mais degradadas, quando a gente pensa em aumento de patógenos de solo, quando a gente pensa em aumento de nematóides, quando a gente vê situações de média resistência à penetração das raízes. Então, a gente tem plantas de cobertura que vão estar direcionadas para cada uma dessas situações. Então, o produtor conhecer o seu talhão, a sua área, os problemas que estão dentro dele, vai definir o que ele precisa usar como estratégia para ele ganhar em produtividade e melhorar o sistema dele, o perfil de solo, que construção de perfil de solo é o que vai ser muito mais importante, né? A gente tem acompanhado essa carência hoje dentro... Até as condições climáticas que não estão... A instabilidade das condições climáticas, né? Que a gente vê ou excesso de chuva demais ou falta de chuva. E as plantas de cobertura contribuem muito para isso, para melhorar. Ao mesmo tempo que ela consegue infiltrar a água, né, melhorando a resistência, melhorando a matéria orgânica, e aí eu tenho filtração de água, ao mesmo tempo eu tenho maior retenção de água, eu tenho cobertura de solo protegendo contra o excesso de sol e também contra erosões por excesso de chuvas. Então, esse panorama aí é importante para ser considerado. E o milho, ele não cobre, ele é uma boa fonte de cobertura, mas ainda assim precisa ter um complemento com algumas plantas, né? A gente vê capim-tamanha, braquiária, né? Quando está em consórcio, contribui bastante para melhorar esse sistema, melhorar a resistência do solo em profundidade. E claro que tem situações que a gente não consegue, quando são os talhões que estão mais degradados, com muita compactação, precisando fazer uma correção de solo ali entre 10 e 40 centímetros, e muitas vezes aí a gente precisa recorrer realmente à agricultura convencional, né? Que é fazer o revolvimento, fazer a correção em subsolo e, posteriormente, entrar de imediato com as plantas de cobertura para fazer a agregação de solo, fazer essa proteção de solo que foi revolvido, né? Isso é fundamental dentro desse processo hoje em dia. E a vitrine tecnológica, como é que ela estará? A vitrine hoje nós vamos apresentar, né, as empresas que detêm as tecnologias e os híbridos, vão apresentar 33 híbridos que estão instalados, né? Entre esses híbridos aí a gente tem os que são mais plantados na região, que a gente sempre usa como cheque, é importante a gente estar, mas também tem muitos lançamentos, né, com diferentes tecnologias e características. Isso vai permitir o agricultor escolher, selecionar aquelas tecnologias que mais se adaptam às suas condições, tanto de cultivo, operacional e também quanto às resistências às pragas, às doenças, né, que estão aí presentes na agricultura com frequência. Nós já estamos ouvindo sobre as questões de resistência às lagartas. O produtor tem esquecido dos refúgios? O produtor não faz refúgio, né?
Eu não disse isso, foi ele que falou, tá? Mas é um histórico, né? A gente se preocupa pouco com a resistência das pragas, né? E acontece, né? A gente tem visto o milho realmente dar uma patinada quanto às lagartas, né? E isso tem sido um relato constante de todos os produtores. Então, realmente, quando a gente até fungicidas, inseticidas, a gente tem que se preocupar de uma forma geral, porque as moléculas e a genética, ela não tem uma rapidez para conseguir se atualizar e criar novas moléculas, novos híbridos. Demora para a gente fazer esse processo, né? E a perda dele está acontecendo com muita rapidez. Então, ele entra no mercado, em 2, 3 anos, vai assim, estourando, 4, 5, já está perdendo, porque já não consegue mais fazer o controle efetivo dessas pragas e das doenças, sabe? Então, realmente, a gente precisa ter um olhar e tentar fazer as áreas de refúgio, né? Que isso minimiza muito as resistências, né? Das pragas aos inseticidas. E a gente tem visto muito isso. Lá no IGA, a gente também tem visto uma certa dificuldade de fazer o controle, sim, de lagartas aí dentro do milho, né? Que a gente, como temos grupos de produtores de várias regiões, as informações que têm chegado para nós é que Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a pressão no ano passado, ela ainda tinha uma segurança acima de 80%, mas que nesse ano o clima que facilita o desenvolvimento, porque nós estamos aí com mais chuvas, então está aquele clima quente e úmido. Então, para o desenvolvimento dessas lagartas, a coisa está assim pipocando, né? Uhum. Não, elas assim têm as condições climáticas e alimento suficiente para ela ali, né? Então, se você não entra com as medidas, né? E tem muitos inseticidas que a gente tem visto que se perde o estágio da lagarta, L1, L2, máximo L3, aí fica mais difícil. E a gente tem as lagartas do cartucho, que elas ficam escondidinhas, às vezes não atingem o alvo adequadamente, né? Que ainda tem esse detalhe, né? Daquelas que se... Aí vem a tecnologia de aplicação e vem essa conscientização de ter um monitoramento mais eficiente ali no milho, para você conseguir fazer uma aplicação já nessas fases iniciais de vida da lagarta, para conseguir ter um controle mais efetivo também. Então, para a gente encerrar, convite para os produtores participarem. Quem quer participar, como que faz, o horário que vai começar, o dia certinho? É sexta-feira, dia 16. Sexta-feira, dia 16. Então, ficam todos os produtores, os técnicos, né, todo o pessoal do agro, e quem tiver interesse e curiosidade também de conhecer o que é feito no agro, fica o convite para a 8ª edição do Tour do Milho, que vai ser realizada em Montevidéu, na sede do IGA, né, todo mundo a maioria dos produtores já conhece. O início será a primeira turma, vai sair às 8 horas, né, as inscrições estão abertas, é feita por grupos. E um detalhe, pessoal, 8 horas no IGA é exatamente às 8 horas. Não é às 8h15 e 8h20. É 8 horas. Então, lá você pode organizar a sua agenda, fazer a sua programação. Se tem que voltar para a propriedade, lá na fazenda, verificar alguma coisa, você pode marcar. Vai no primeiro grupo, que vai funcionar. Então, a gente tem as inscrições segmentadas por grupo, né? E quando preenche um grupo, a gente vai abrindo outros, né? E tem gente que gosta de chegar um pouquinho mais tarde também. Então, sai às 8, 8h40, depois às 7, às 9h30 e assim por diante. Então, você que quer participar, né? As inscrições estão abertas no site e no Instagram também. É só procurar a IGA Agricultura para vocês conseguirem fazer. E se houver alguma dificuldade, também pode entrar em contato com qualquer profissional que está dentro com o telefone lá no site, que a gente atende também, tenta organizar e fazer da melhor forma, tá? Vocês não vão perder indo no IGA, vão ganhar em conhecimento, né? Com 2 profissionais muito bons, que é o Guilherme Braz e o Fernando Godinho, fazendo a apresentação, e também com essa estação, com a vitrine com 33 híbridos, que também são importantes, e para a nossa região, principalmente, que é culturalmente viável o plantio da safrinha, vale muito a pena.
tá? Então, serão todos bem-vindos e a gente agradece muito a participação de todo mundo, que o nosso trabalho justamente é esse, né? É tentar resolver os problemas do campo e levar isso até os produtores. E os eventos são uma forma da gente fazer essa difusão efetiva aí para todo mundo. E a cobertura completa você vai acompanhar aqui no Sucesso no Campo. Jucia, muito obrigada. Eu que agradeço novamente, E até a semana Fabeli. que vem. Até a semana que vem, espero todos lá.